Fala pessoal, você está em mais um Empreendendo no Reino e hoje eu tenho a honra de receber a Marcele Camargo. A Marcele está à frente de um projeto incrível que você vai ter a oportunidade de conhecer mais nesse episódio. Marcele, é uma honra receber você aqui. Olá, galera, tudo bem com vocês? Obrigada, André, por este convite. Empreendendo no Reino é um projeto que eu estou conhecendo agora e já gosto. Tenho conversado com o André sobre futuras parcerias. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero contribuir um pouquinho com a minha experiência de vida. Maravilha, maravilha. Marcele, bom, para a gente começar, eu quero entender a sua origem, de onde você vem, como você começou nos negócios, se essa aptidão para os negócios já vem de família, como começou? Sabe que você me fez essa pergunta já hoje e eu fiquei pensando, inclusive é uma reflexão que eu parei para ter nos últimos tempos sobre a minha família. A gente sempre olha para a questão formação, que um emprego ou uma oportunidade nos levou para onde a gente está hoje, mas a minha família de fato é uma família de empreendedores. Eu tenho muitos empresários na minha família, a maioria deles são empresários, dos meus tios e primos. Difícil aqui, apesar de eu ser filha de pai e mãe que foram concursados a vida toda, tirando os meus pais, a maioria dos meus tios são empreendedores, inclusive os meus avós maternos. Então, com certeza absoluta, eu tenho uma veia que vem de herança familiar, sim. Mas não posso deixar de citar as oportunidades que eu tive na vida a partir do meu envolvimento ou meu engajamento na igreja. Isso com certeza também fez toda a diferença na minha vida profissional. Que legal, e como foi isso? Então a gente pode ir por esse caminho. Os seus pais, você já nasceu, seus pais, eles já tinham se convertido ou não? Como é essa estrutura da sua família? Então, na verdade, todo mundo fala que ou a gente vem por amor ou a gente vem pela dor, para o Senhor, né? E no meu caso, eu e minha mãe viemos para o Senhor pela dor. Eu sempre fui católica, apostólica romana, como diz um pastor amigo meu, mas me converti em 2001, junto com a minha mãe, depois de uma crise que ela teve no casamento. Infelizmente, o casamento acabou, mas o Senhor restaurou a nossa vida, a nossa casa ali espiritual, com essa experiência que nós tivemos. Então, eu fui pela dor, mas desde sempre eu fui muito engajada na igreja, nas ações, tanto ações sociais, quanto de eventos e marketing, por algum motivo do além, mas eu sempre fui engajada nessas três áreas, às vezes nas três ao mesmo tempo. Então, a partir disso, eu fui delineando aonde eu queria estar ou o que eu queria fazer da minha vida profissional. Eu ainda sou muito nova, né, André? Eu tenho 35 anos. Mas hoje eu posso dizer para você que onde eu estou, o que eu estou fazendo e com as pessoas que eu estou andando, eu estou de fato vivendo o meu propósito, o propósito que Deus tem para minha vida. Isso é uma certeza que eu tenho. Que legal, que incrível. Então, eu gosto de observar isso, como a igreja ela tem o poder de nos gerar novas conexões e essas conexões, elas têm o poder de afetar a nossa vida, né? Eu estava pensando sobre mim mesmo esses dias. A minha casa também, pelo menos na minha casa, né? Meus pais não eram empreendedores, eu não tinha muitas referências de empreendedores, mas a igreja me deu conexões que foram importantes para mim. E que legal ver isso se repetindo na sua vida. Agora, Sim, me diz demais. uma coisa, como que foi o início da carreira, né? Pais concursados a vida toda, como começou a sua carreira, em que área você foi trabalhar logo no início? Então, o início da minha formação é bem engraçado, porque nos 2 primeiros anos, sabe aqueles 2 anos que a gente tem que testar o vestibular e a gente não tem nem ideia do que a gente quer fazer da vida? Eu fiquei 2 anos tentando zootecnia. Eu não sei o que seria de mim se eu tivesse passado, mas graças a Deus eu não passei. E aí o meu pai, apesar de ser concursado, ele sempre foi da área de marketing. Então, ele me colocou como imposição mesmo num curso de marketing e propaganda.
em 2005. E lá eu era a mascote do curso, eu era a mais nova, tava todo mundo buscando empregabilidade, todo mundo já a partir de seus 30 e poucos, 40 anos, naquele boom do início do marketing digital, 2005, né? Ninguém, acho que nem Facebook tinha ainda. E eu era mais nova, então eu tinha mais tempo para fazer as coisas, estava descobrindo aquele mundo e ao mesmo tempo me descobrindo, André. Então, nesse curso que eu fiz aqui em Curitiba, eu percebi o que eu realmente gostava de fazer. E aí, a partir disso, eu sou muito dinâmica e eu tenho que cuidar porque eu tenho muita dificuldade de dizer não. Imagina na época, né, quando eu era mais nova. Então eu comecei a me enfiar em todas as coisas que tinham a ver com comunicação e marketing, com eventos. A partir disso, defini a minha formação, me formei em publicidade e propaganda na FAI. E com isso, as oportunidades foram aparecendo. Fui estagiária em agências de marketing dentro de shopping, já trabalhei com eventos para outras pessoas, já empreendi sozinha em eventos, sempre dizendo que tinha um prazo de validade, porque quem trabalha com eventos, André, não sei se é o teu caso, mas a gente aguenta até um tempo. Depois daquele tempo, acabou, é que nem Eclesiastes, é tempo para todas as coisas, e essa é a nossa desculpa para sair de eventos. Hoje, eventos para mim é uma ferramenta de trabalho, mas eu não dependo dessa área para viver. Então, fiz muita coisa, sabe? Aquela coisa assim que a gente vai testando. Eu, graças a Deus, tive essa oportunidade familiar de testar muitas coisas e ter uma base de cuidado comigo, né? Então, isso foi fundamental. Mas o que realmente eu posso, assim, dizer com toda certeza, o que delineou a minha atuação profissional foi o meu envolvimento na igreja. A minha família é uma das famílias fundadoras de um grupo de teatro aqui de Curitiba chamado Lanteri. Esse grupo, ele é super forte, tem 44 anos, eu acho, não me lembro. Então, quando eu nasci, o Lanteri já estava praticamente com 10 anos de atuação e toda a minha família envolvida, é um grupo de teatro que faz a Paixão de Cristo na Páscoa. E ele ficou muitos anos na Pedreira Paulo Leminski, depois disso foi para outros lugares, enfim, muito conhecido por Curitiba. Então, eu amo, inclusive ainda faço parte do Lanteri, é uma tradição na minha vida, e eu era super engajada lá. Quando eu me converti, aconteceu a mesma coisa. Comecei a me engajar nos grupos de dança, já fui bailarina, nos grupos de dança da igreja, viagem missionária, que delícia, ô geração boa, acho que a minha geração foi a última que curtiu de verdade esse tempo de igreja, sabe? Porque hoje, vou fazer um parênteses aqui, André, mas que tá fora do nosso contexto de conversa, mas hoje geração mimimi, né? Para fazer uma viagem missionária tem que levar para um hotel, não pode ir para uma igreja, para uma cidade do interior do estado que ninguém vai gostar, né? E eu peguei essa fase maravilhosa da igreja. E isso nos desenvolve, fala sério, né? Isso molda o nosso caráter de uma forma, a gente se depara com outras realidades. E eu acho que foi isso que me fez também olhar para o lado social. E não só porque o Lanteri também tem essa pegada, mas a minha convivência na igreja nesses momentos fez com que eu olhasse para isso. E aí foi assim, oportunidades que foram surgindo. Eu sempre trabalhei com comunicação e marketing e faz alguns anos que eu me posicionei e disse não. Agora eu preciso escolher e definir muito bem a minha carreira, a ponto de que as pessoas olhem para mim e digam: ah, Marcele é uma pessoa que trabalha com isso, isso e isso. Porque se tem uma coisa que a minha avó, minha avó materna, ela tem 94 anos. E as últimas vezes que ela me perguntou: Mário, o que você faz? E eu respondi, ela: você pode anotar? Porque eu não vou lembrar. Muita coisa, não vou lembrar quando alguém me perguntar. E isso me deu um clique, sabe? Falei, caramba, você é minha nona, né? Que me conhece por dentro e por fora.
Tudo bem que é uma realidade totalmente fora da que ela tá acostumada, que a mentalidade dela tá direcionada, mas se ela não sabe descrever o que eu faço, eu tô com algum problema de comunicação, eu preciso resolver. E foi assim que eu comecei a me posicionar no mercado, seja em rede social, seja nas falas com as pessoas. Cada vez mais eu me posicionando com foco no desenvolvimento sustentável pelo terceiro setor. Ou seja, organizações sociais, institutos, movimentos, políticas públicas e políticas internacionais. Gosto muito dessa temática, estudo isso. E foi indo assim, sabe? Tem um player muito, muito importante na minha vida que me ajudou nessa fase, que foi a CIAF, que é uma organização social chamada de Central Integrada de Apoio Familiar, CIAF. É uma organização social cristã, e lá eu consegui dar esse pulo, sair do anonimato, desenvolver todos os talentos que eu tinha voltado para isso, para essas temáticas que eu mencionei, e ao mesmo tempo prosperar a instituição. Porque isso eu acho que a gente daí tá assim no propósito, sabe? Uhum. Quando os dois lados ganham, não só um, né? Eu tenho isso como uma premissa de vida. Então a gente está aqui conversando. Eu quero trazer o Empreendedores do Reino para dentro do Corajosamente Éticos, da mesma maneira que você está me trazendo para dentro do Empreendedores do Reino. Eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente trabalha com essa visão de fomento, né? Fomento daquilo que é bom. E assim eu fiz, assim eu trabalhei na CIAF. E hoje eu posso dizer, lá na CIAF eu me desenvolvi enquanto pessoa, caráter, profissional. Não tinha, porque a CIAF é uma organização muito pequena, não tinha o retorno financeiro desejável. Mas hoje eu permaneço como voluntária lá e ajudo carrego caixa se necessário. Hoje eu colho em outros lugares, com outras organizações, com outras empresas, aquele plantio que eu fiz lá atrás, na CIAF. Então, assim, isso para mim eu gosto de contar essa breve história, porque faz toda a diferença quando a gente planta com o coração. Muito bom, muito bom. Opa, peraí. Olha só, não sei se você sabe, mas essa temporada do Empreendendo no Reino tá indo ao ar com o patrocínio da Bluefields Aceleradora. A Bluefields Aceleradora foi a primeira aceleradora de negócios voltada para negócios do reino na América Latina. Sim, eles são os caras. Então, se você quer entender mais sobre Kingdom Business e sobre tudo que a gente está falando nesse episódio, vai lá nas suas redes sociais e busca a Bluefields Aceleradora, que você vai ser enriquecido de conhecimento e vai sair de lá conhecendo a vontade de Deus para o seu negócio. Agora, bora tocar esse episódio aí. Marcele, até pensando nesse tema, você falou que então o seu serviço eclesiástico, né, o seu serviço na igreja delineou a sua carreira, e aí essa paixão pelo serviço social, né, pelo terceiro setor surgiu no seu coração. Hoje, se você fosse aconselhar um jovem empreendedor que está nos ouvindo agora, um jovem empreendedor cristão, ele já serve na igreja local, então, de certa forma, ele tem um voluntariado, mas é relacionado à igreja local, e ele tem a semana, assim, trabalhando 15 horas por dia. Por que seria importante essa pessoa se engajar no terceiro setor? Qual conselho você daria para essa pessoa? Qual é a importância desse engajamento no terceiro setor, desse engajamento em um projeto social que vá além do contexto eclesiástico? Tá, vou definir algumas, tá? Não só uma. Eu acho que a primeira coisa, o engajamento no social, com projeto, com movimento. Eu tô citando essas palavras porque tem diferença, né? Ou com uma organização social. E quais seriam as diferenças, já para a gente já aprender com você? Uma igreja, por exemplo, ela pode ter um projeto social, mas é um projeto. E ela trabalha em cima daquele projeto. Para oficializar aquele projeto, ela, como igreja, não consegue, porque ela é igreja, ela precisa ter um CNPJ com a finalidade social relacionada àquele projeto, né? Então é um projeto informal.
Mas existem também CNPJs que têm apenas um projeto, mas é oficializado, ele está de acordo com as diretrizes, digamos, da assistência social no país. Há movimentos, os movimentos sociais, eles sempre vão ser informais. O nosso caso do Corajosamente Éticos é um deles. A gente promove a ética e a integridade, onde nós estamos fazendo ações e eventos, implantando um programa de integridade dentro das empresas, mas isso não é formalizado de acordo com a assistência social, não é de acordo com a política pública. Então, a gente, por exemplo, não pode captar incentivo federal ou municipal, enfim, dinheiro público. A gente não pode, porque a gente não tem esse CNPJ de acordo com as necessidades. E uma organização social, ela é maior, ela é o guarda-chuva grande. Dentro dela, podem existir vários projetos de acordo com a finalidade estatutária dela. Ela vai ter um estatuto, e nesse estatuto ela define o que ela vai fazer da vida. Eu vou olhar para as crianças, ou eu vou olhar para os idosos, ou eu vou olhar para os dois, entendeu? Então ela define uma finalidade estatutária. Bom, essas são as breves diferenças entre um e outro. Então, eu acho que o primeiro porquê de se engajar nisso é que abre a sua visão. Sabe quando a gente... Não sei se você costuma cavalgar, andar a cavalo? Nunca cavalguei. Olha aí, uma coisa que eu quero fazer. Se alguém puder me ensinar, eu quero. Coloca na lista. Eu vou usar essa metáfora, essa relação. O cavalo, quando ele cavalga, existem duas grandes diferenças. Ou ele cavalga livre, né, só com a indumentária, digamos, com toda aquela roupa para você cuidar, ficar com ele. Ou ele cavalga com aquele negócio aqui nos olhos. Faz isso para ver o que acontece. O cavalo não sabe para onde ele tá indo, né? E eu acho que assim é a nossa vida quando a gente não sai do nosso quadrado. A gente fica com aquele corte de visão igual o cavalo fica. Ele não sabe para onde ele está indo, ele não sabe o que ele está vendo, ele vai para onde está sendo direcionado para ir. Essa é a grande massa, né? Agora, quando você tira as vendas do cavalo, ele é livre e ele te faz viver experiências que você não viveria se ele estivesse com a venda nos olhos. É isso, essa para mim é a grande diferença da vivência com projetos, com seja o que for do terceiro setor. Abre a nossa visão de uma forma que não tem mais volta. Eu só deixo esse alerta, não tem mais volta, tá, gente? Que legal. A partir daquele ponto que você não, beleza, eu vou vivenciar. Mas eu não tô falando de ações assistencialistas, tá? Eu não tô falando de, eu vou doar a cesta básica, eu vou doar 1 quilo de alimento. Isso não faz nada. Agora, você ir passar um dia e vivenciar a realidade daquela organização, o projeto Ceifar, por exemplo, que é do Instituto Novas Histórias. O projeto Ceifar trabalha com pessoas que estavam em situação de drogas, né? Ou de álcool, e decidiram mudar de vida. Então, pensa como é que não é o dia a dia de uma organização como é, de um projeto como esse, né? O trabalho que tem que ser feito para aquela galera permanecer firme na decisão que tomou de que não quer mais voltar para aquela vida de vício, né? Isso muda a vida da pessoa. Muda a vida de quem tá lá como voluntário fazendo alguma coisa e muda a vida de quem tá lá recebendo isso. Então, assim, escolher boas ações que geram transformação. Esse é o ponto. Legal. Escolher projetos ou ações que gerem transformação. Isso vai mudar a sua visão de mundo. E mudando a visão de mundo, torna a gente mais esperto para a vida, né? Faz com que a gente fique, opa, peraí, mas eu tô vendo aquilo ali acontecer, não é bem assim. É um exemplo clássico. É uma mulher com uma criança no colo pedindo dinheiro no sinaleiro. Eu não dou. Eu não dou mesmo. E se duvidar, eu paro o carro e ligo para denunciar. Porque eu tenho quase 100% de certeza que das duas, uma. Aquela criança não é filha dela,
E isso é uma forma de tráfico de pessoas, querendo ou não. Porque se aquela criança, o pai e a mãe daquela criança estão consentindo que a criança esteja ali com aquela mulher para pedir dinheiro, eles estão traficando a própria filha. Nossa. Isso é uma forma de tráfico, de acordo com a ONU, né? E se a filha é dessa mulher, ela tá usando a própria filha para compadecer o nosso coração para gente dar dinheiro? Tem coisa errada e eu vou alimentar isso? Não vou. Eu vou alimentar essa mulher que pensa desse jeito e vou transformar a mente dessa criança que tá entendendo que para conseguir o que ela quer, ela precisa fazer coisas desse tipo. Você entende? Nossa, super. Eu queria até... enfim, poucas pessoas sabem, né? Só quem anda comigo no carro sabe que eu sempre repito um discurso quando eu vejo uma cena como essa, porque eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe, ela veio de uma situação de extrema pobreza aqui em São Paulo e tal, e houveram dias onde a minha avó precisou pedir comida para os vizinhos, né? Ela não ia para o farol nem nada, mas minha avó tinha 13 filhos, ela trancou todo mundo dentro de casa e falou: meus filhos não vão passar por isso, meus filhos não vão crescer passando por isso. E minha avó trancava todo mundo dentro de casa e ela ia passar a vergonha, né, de ter que pedir, mas sem envolver os filhos dela. E minha mãe, ela sempre teve essa, eu diria até raiva, quando ela vê uma mãe com uma criança no colo usando a criança para conseguir coisas. Então eu às vezes tomava até cuidado para não comentar com algumas pessoas, porque eu realmente não gosto, porque eu cresci ouvindo essa história da minha mãe, sabe? Não usa criança para isso. E que legal saber que eu tava certo, que bom. Tá certíssimo. Você tá certíssimo. E o Estado, ele tá ligado também. Tão ligado que as equipes, elas são treinadas para resgatar essas crianças, para entender qual que é o contexto, o que está acontecendo, porque de fato tem pessoas que enxergam isso como negócio. Pegam um bando de crianças na favela, levam elas para o sinaleiro e no final do dia pegam o dinheiro que essas crianças conseguiram. Nossa, muito sério isso. E isso é tráfico de pessoas. Isso é tráfico de pessoas. No finalzinho do ano, a ONU liberou não vou lembrar a palavra exata agora, mas que seja um documento falando sobre tráfico de pessoas e dizendo que, pelas complicações que a pandemia trouxe, hoje existem mais de 584 tipos de tráfico de pessoas. Nossa, meu Deus. Coisas que a gente nem imagina que, né, acontecem ou que podem ser um tipo de tráfico, estão na lista. Que legal. Que legal saber dessa preocupação, né? Pelo amor de Deus. Mas eu queria até perguntar aí, para você tinha comentado que assim, olha, não tem mais volta. Quando você começa, seus olhos se abrem. E eu tenho certeza que nesses anos de serviço social, nesses anos de engajamento com o terceiro setor, tem aquela história, aquela conversa que marcou sua vida, que foi surpreendente, que você viu Deus comunicando coisas com você que você não esperava. Se você puder compartilhar alguma dessas histórias com a nossa audiência, eu tenho certeza que vai inspirar as pessoas a se engajarem também. Bom, o segundo ponto, já puxando o gancho para essa história, é que quando você se engaja no terceiro setor como voluntário, isso no seu currículo pesa hoje para as empresas, porque as empresas têm se cobrado, os setores de RH, gente, gestão, pessoa e cultura, cada empresa chama de um nome hoje, eles têm olhado muito para a questão da humanização. Só que a gente só é humanizado quando a gente se depara com situações que não são parte do nosso dia a dia, da nossa realidade. Aí o nosso coração começa a ficar mais mole. E isso é o humanizar, né? Isso é o ser humanizado. Então, isso também é importante para o currículo mesmo, né? Claro que você não vai fazer isso só por causa disso, porque daí você vai ficar 3 dias ali e acabou, não quer mais saber, né? Precisa ter um coração, assim, aberto para aquilo que você vai viver e até identificar como oportunidade. Tem uma história que ela perdura até hoje na minha vida, porque
Eu acho que conhecimento é tudo, né? Eu estava com a minha pastora, ela é minha discipuladora e ela é dirigente dessa organização social da CIAF, onde eu me formei, digamos assim. E a gente estava participando de uma conferência municipal de assistência social. Então, essas conferências, elas acontecem na maioria dos municípios do país. Depois delas vêm as estaduais e das estaduais vem a nacional. E a gente estava participando disso e conversando sobre um assunto paralelo que sempre foi uma preocupação nossa, da denominação que nós participamos. É uma igreja muito grande, uma denominação muito tradicional no Brasil. Qual é a denominação? Nós somos quadrangulares, eu sou quadrangular. Legal. E apesar de ser uma igreja grande, fica aqui meu tom de crítica do momento, não é uma igreja atuante na comunidade. Ela pode até ser na localidade de determinadas igrejas. Então, cada igreja faz lá uma ação, um projeto. Pode ser que existam outras quadrangulares como a nossa, que tem uma organização social regulamentada, ativa e que realmente faz transformação. Mas isso é apagado dentro da igreja, sabe? Isso não é nem fomentado. Aliás, o que é fomentado é o assistencialismo, que eu sou totalmente contra, porque isso só faz a massa continuar sendo massa. Uhum. E o nosso desejo era o conhecimento, levar o conhecimento para a igreja para que ela soubesse como atuar no terceiro setor. Capacitação, né? Treinamento. Você quer ter um projeto social? Então tá, então é assim, assim, assim que faz, tá. E a gente estava nessa conferência, eu peguei um papel, uma caneta e comecei a rabiscar uma ideia. E dessa ideia surgiu um projeto que hoje ele nem está mais apenas na quadrangular, ele já fugiu das quatro paredes, digamos assim. Hoje ele está sendo implantado aqui em Curitiba a partir do núcleo de pastores de Curitiba, que é um conselho, né, de pastores que existe aqui, bem forte, que reúne mensalmente 300, 400, depende do período pandêmico que a gente está vivendo. Mas tem lá os encontros, que inclusive quarta-feira agora tem. E a gente está implantando ali para as igrejas que têm interesse, comunidades que têm interesse em atuar no terceiro setor, mas não sabem nem por onde começar. E o nome desse projeto ele se chama Atos de Justiça. A gente, quando definiu esse nome, uma olhou para a cara da outra e falou: é isso que a gente quer. Que os atos de justiça de Deus sejam vistos a partir da igreja, a partir da transformação que a igreja leva para a comunidade que ela está. Isso, inclusive, é uma premissa da sustentabilidade, né? Eu sou especialista em sustentabilidade e políticas públicas. E, digamos que, no meu entendimento, a principal premissa é: para você ser sustentável, você precisa agir localmente. Mas não só agir localmente, mas gerar impacto nessa localidade. Qual o impacto, Marcelo? Quais são os problemas sociais da sua região? Tem muita drogadição, tem muita criança fora da escola. Então, o seu impacto positivo socialmente vai ser pegar essas crianças e levá-las para dentro da escola. Fazer uma mudança de mente dessas famílias que estão permitindo que essas crianças estejam na rua e não na escola. E daqui 1, 2, 3 anos, porque impacto social é sempre a médio e longo prazo, a gente vai ver que a tua igreja está fazendo essa diferença da tua comunidade. E com isso, você leva a palavra, você leva o evangelho, o amor de Jesus pelos atos de justiça. Uau! Que incrível! Essa é uma experiência. Uau, que incrível! Eu fiquei pensando, né? Eu pastoreio aqui, né, na Zona Leste de São Paulo, e nós sempre falamos sobre essa questão de relevância, de nos tornar relevantes, e a maneira bíblica, né, de se tornar relevante é através desses atos de justiça. Que incrível, incrível. Poxa, muito, muito interessante. Deixo aberto aqui para levar o ato para vocês. Com certeza. Hoje, mundo online, dá para fazer tudo, né? E eu ia até perguntar, se tem algum pastor aqui nos ouvindo, né, que geralmente tem, e ele fala: eu quero ser treinado para conseguir agir da maneira certa, atuar da maneira certa. Existe algum programa, algum caminho, Marcelo? Existe, a gente tem capacitação montada, mas como o agir localmente depende da situação, da realidade social do local, ela é dinâmica.
Então, a primeira coisa é sentar com esse pastor e entender qual é a realidade social ali da comunidade dele. E aí a gente traduzir a nossa capacitação para isso e entregar algo que seja realmente relevante para ele, né? Mas sim, existe. Você vai deixar aí meu contato à disposição, coloca o projeto à disposição, porque é isso que está no nosso coração, sabe? E agora, já trazendo um pouquinho do Corajosamente Éticos, é justamente por isso que eu aceitei o desafio de levar adiante esse programa no país, né? Minha responsabilidade é nacional, e porque a premissa do Corajosamente Éticos é promover a ética e a integridade, hoje nas igrejas eu não vejo outra forma de fazer isso senão levando o conhecimento para o povo, né? O conhecimento da palavra, que foi basicamente o que Martinho Lutero fez, quebrando as barreiras, né? Mas também o conhecimento além da palavra, da atitude, né? Do serviço, do servir. Como que a igreja está servindo a sua comunidade para que ela seja relevante, né? Inclusive, uma experiência que a gente teve agora no período de pandemia, tudo parou, tudo morreu, né? E aí a gente precisava continuar a fazer alguma coisa, meu Deus do céu. E com isso, a gente definiu algumas ações e não deu para fugir do assistencialismo, porque a gente não podia ter contato com as pessoas, mas as famílias estavam perecendo, né, por falta de alimento. Então, a gente fez algumas ações ali na comunidade de arrecadação, em parceria com uma outra igreja, muito, assim, dinâmica, muito inovadora, que é a 316, a Church, aqui em Curitiba. O pastor de lá, ele é sensacional. Eles têm um caminhão tipo da Coca-Cola, vermelho e decorado, inclusive, com pisca-pisca. E aí a gente emprestou dele esse caminhão, a gente saiu pelas ruas do nosso bairro, da igreja ali. Fizemos um impulsionamento da rede social dias antes avisando, e a gente saiu arrecadando alimentos pelo bairro. E a gente arrecadou quase 3 toneladas de alimento em 2 horas de ação. Então, a gente teve uma média de 50 voluntários, assim, arredondando, e a gente saiu para fora do caminhão, andando, caminhando, batendo nas portas, explicando o que a gente estava fazendo. E daí, depois disso, a gente juntou tudo, fizemos um vídeo agradecendo a comunidade, postamos, que o bairro tem um grupo lá no Facebook, postamos, e hoje tem gente visitando a nossa igreja por causa disso. E porque a gente também devolveu para eles, a gente deu um report, né? Olha, com esse alimento a gente está fazendo isso, isso e isso, acompanha nossas redes sociais e tal. Que também não adianta só fazer, tem que mostrar o que vem, qual é o depois, né? Nossa, que maravilha. Eu quero, a mesma pergunta que eu fiz também cabe para o empresário. O empresário quer criar a cultura na empresa dele de servir a comunidade, de ser relevante, né? Essa é uma das premissas do que a gente chama de Kingdom Business, né? Que é ser relevante para nossa comunidade. Esse empresário pode se aproveitar dessa mesma capacitação, do mesmo contato com você? Pode, não pelo Atos de Justiça, mas que o Atos ele é voltado para as igrejas mesmo, né? Mas hoje esse é o meu negócio, é isso que eu faço, né? Eu estou hoje com muita alegria e satisfação dentro de grandes grupos empresariais, fazendo e desenvolvendo exatamente isso. A atuação da empresa por meio da responsabilidade social de fato, e não de falar, e da sustentabilidade, né? Mostrando o que significa isso. E dependendo do meio que a empresa tipo, se for indústria, por exemplo, os clientes, geralmente, que vão ser clientes multinacionais, eles já pedem para que a empresa tenha um determinado posicionamento, principalmente relacionado à sustentabilidade. Semana passada mesmo, o cara de uma das empresas da parte ambiental me mandou uma mensagem: Marcele, a gente precisa da comprovação da empresa que a gente está dentro do negócio, onde é que eu acho isso? Peguei o link, que daí eu incluí a empresa nesse pacto ano passado, fizemos todo o processo, peguei o link, entreguei para ele. Hoje o cliente X é cliente da empresa porque viu que, além do preço, além da entrega, além de tudo,
relacionado ao business, a empresa ainda tem essa preocupação com a sustentabilidade. Só que isso precisa ser feito, isso precisa ser mostrado, né? Uhum. Então, faz toda a diferença hoje no olhar do empresariado, no olhar dos negócios, principalmente internacionais. Faz toda a diferença se a empresa ela tem um projeto ou um instituto ou ações contínuas que promovam a sustentabilidade. Quando eu falo sustentabilidade, envolve-se tudo, não só relacionado ao meio ambiente, né? Porque são 4 grandes pilares dentro da sustentabilidade: pessoas, planeta, prosperidade, paz. Então, tudo que está relacionado com isso é parte da sustentabilidade. Não necessariamente a empresa precisa estar engajada em todos esses 4 pilares, mas ela tem que olhar para um deles, né? Entendi. Nossa, que incrível. Agora, caminhando pro Corajosamente Éticos, conta pra gente o que é o Corajosamente Éticos, como surgiu, como chegou aqui no Brasil também. Propósito, já ouviu essa palavra? Propósito, essa é uma palavra que resume muito bem o Corajosamente Éticos. Ele surgiu na África, no continente africano, na verdade, a partir de um empresário industrial muito grande. Ele tem um grupo muito forte lá da área dele, e ele era um cara corrupto. Então eu vou fazer uma alusão aqui a Odebrecht, para a gente ter uma dimensão. Só que num continente africano, né? Se aqui no Brasil a gente já tem o nível de corrupção que a gente tem, você imagina lá, né? E aí ele teve um encontro com Deus. Ele se converteu. E de um dia para o outro, ele chegou para os caras da empresa dele lá, que provavelmente... Essa é minha... Eu criei uma história dentro da história, sabe? Uhum. Mas ele chegou para os caras lá do caixa 2 da empresa e falou: avisa todo mundo que a partir de hoje não tem mais propina, acabou, não existe mais isso. Obviamente que com essa atitude, com esse posicionamento, ele passou a receber inúmeras ameaças, né? Ameaça não só de vida, mas ameaça relacionada ao negócio. E ele precisou decidir o que ele queria de fato. E ele decidiu ser corajosamente ético. Lá, eles chamam de Unashamedly Ethical, que é ser ético sem medo. Então, ele criou esse movimento e hoje ele está engajado com isso. Tem mais de, contando com os outros países que nós já estamos presentes, mais de 7 mil empresas participantes, né? E a minha responsabilidade aqui no Brasil é justamente essa: trazer essa decisão, essa postura para os empresários aqui no Brasil e convidá-los a ser corajosamente éticos, que é o quê? Dizer não para propina, pedido de propina, se posicionar em situações difíceis que eles são colocados, em situações relacionadas a isso, formar os seus colaboradores, né? E levar isso além dos colaboradores, influenciar as suas famílias com a ética e a integridade, né? E fazer com que, aos poucos, como eu falei lá atrás, a médio e longo prazo, o impacto de ser corajosamente éticos seja visível no desenvolvimento do nosso país. Hoje, lá na África, eu tenho reuniões semanais com o meu diretor global. Eles me apresentam o que eles fazem lá. Eles têm um relacionamento com o governo super legal. Tem hoje governantes lá que são corajosamente éticos. Uau, que incrível. Então, eles chegaram num nível no continente africano, em alguns países que eles conseguiram adentrar, que agora é só manter e fazer isso crescer para fora, né? Influenciar. Então, eu diria que o Corajosamente Éticos, ele é basicamente isso: propósito de vida. Não, eu decido que eu vou ser uma mulher íntegra e eu nunca vou dizer sim para a corrupção. Eu decido isso. E quando eu vejo, e por isso que eu falei a palavra propósito também, porque lembra do nome do projeto Atos de Justiça? Uhum. Eu me sinto uma pessoa extremamente justiceira, sou aquela que vai pra rua, levanta a bandeira do país, grita por liberdade, democracia. Eu sou dessa. E então, para mim, tinha tudo a ver me engajar
com o propósito Corajosamente Éticos. Tudo a ver. Eu falei, meu Deus, isso é trabalho? Brinquei até com o Marcos Marques, é o CEO da Cargolift, e ele foi quem me convidou para assumir o Corajosamente Éticos. Ele é nosso embaixador aqui no país, ele que trouxe a bandeira do Corajosamente Éticos para o Brasil. E eu brincava, mas isso é trabalho? Que legal. Porque é tão gostoso. Imagina, o meu dia a dia é esse. É entrar nas empresas e conversar, fazer com que os colaboradores eles pensem em ética, eles pensem em integridade na realidade deles. Não só da empresa, mas da casa deles. Então, dos encontros que eu faço chama-se reunião de brainstorm. Vamos colocar tudo na mesa que a gente pensa que é ética e integridade. Disso surge cada pérola. Cada situação, às vezes tem um colaborador que está de cara porque se deparou com alguma situação lá dentro da empresa que deixou ele louco. Aquele é o momento de falar. E aí a gente define um planejamento de ações para implantar o programa de integridade. Inclusive, eu desenhei nesse formato justamente por já ter tido a experiência do Atos de Justiça e saber que cada caso é um caso, né? Tem empresas que já têm meio caminho andado, mas, putz, e agora faço o quê, né? E tem empresas que vão começar do zero, mas nem por isso precisam deixar de fazer, pelo contrário. É sempre tempo de começar, né? Então, o Corajosamente Éticos é isso. Aqui no Brasil, ele está começando agora. A gente está com algumas empresas. Acesse nosso site lá, corajosamenteéticos.com.br. Vocês vão conhecer as empresas éticas que fazem parte do nosso hall hoje. Mas nós, pessoas, também podemos aderir gratuitamente. É só entrar no site, assinar, entender. Nós temos os 10 mandamentos, André. Então, para você dizer que você é corajosamente ético, primeiro você precisa assimilar aqueles 10 mandamentos. E não estou dizendo que você precisa, a sua vida precisa estar de acordo com aqueles 10 mandamentos no momento da assinatura. Mas o seu trabalho é esse. É justamente buscar esse nível de integridade. É o meu trabalho, né? Eu ssou bem esquentadinha no trânsito, então se tem um ponto que eu sou bem confrontada com os 10 mandamentos, é no trânsito. E então é isso, o fornecedor também pode aderir. Então vamos supor, empreendedores do reino têm fornecedores, e eles se interessam pela temática e, quero fazer parte desse movimento, mas não quero implantar porque sou muito pequeno, não tenho o que fazer aqui, eu sou eu e eu, não tem como, pode ser ou pessoa física ou fornecedor. Que legal. Não que precisa necessariamente aderir como empresa. Então, independente do tamanho do business, a pessoa consegue aderir o Corajosamente Éticos. Pessoal, olha que legal. Vou deixar na descrição do episódio o link do Corajosamente Éticos. Enquanto a Marcele falava sobre o que é o Corajosamente Éticos, eu pensei no seguinte: o Corajosamente Éticos é uma resposta de Deus para o nosso país. Ele é a resposta de Deus para a nossa nação. E quanto mais pessoas souberem disso, levantarem essa bandeira e levarem essa mensagem adiante, Deus vai nos usar para erradicar a corrupção no nosso país. Amém. Então eu acredito que nós, empreendedores, independente do nível que você que está ouvindo esteja, se você está com seus primeiros colaboradores ou se você já é uma grande corporação, vale super a pena você visitar esse link e aderir, de fato, decidir ser uma pessoa corajosamente ética. Marcele, que conversa inspiradora. Muito obrigado por compartilhar conosco a sua jornada, por compartilhar conosco tanta inspiração e direções tão preciosas. Vou deixar todos os contatos aqui, tanto do Atos de Justiça como o site do Corajosamente Éticos, e fica à vontade para deixar um tchau para o pessoal. Obrigada, André. Obrigada de verdade pelo convite. Esse é o primeiro aparecimento do Corajosamente Éticos nesse ano, dessa forma, para as mídias. E eu agradeço demais mesmo a oportunidade. Galera, ser corajosamente éticas ético, é diário. É uma vez por dia, todos os dias da nossa vida, uma coisa por vez, sabe? Não precisa se preocupar em, mas eu vou ter que mudar 100% a minha vida, não. É que nem ser cristão.
é uma ação, uma atitude, uma escolha diária. E eu convido vocês a escolherem ser corajosamente éticos junto comigo e a compartilharem, inclusive, é uma coisa que a gente quer fazer nas nossas redes sociais, compartilhar coisas, compartilhar histórias de pessoas que no seu dia a dia estão sendo corajosamente éticas, André. Então, até conto com você para me ajudar, para garimpar essas histórias, porque a gente quer mostrar as coisas boas que acontecem no dia a dia, elas precisam ser mostradas mais do que as notícias ruins. Eu, inclusive, não tenho nem televisão em casa. Eu tenho acesso à rede social, assinaturas, mas TV aberta, acabou. Não quero mais saber de notícia ruim na minha vida. Então, eu conto com vocês para sermos juntos, corajosamente éticos, para promover os atos de justiça de Deus nessa terra. Amém, amém. Muito obrigado, Marcele. Para você que ouviu até agora, se você ainda não é inscrito no nosso podcast, se inscreve agora, avalia a gente e nos vemos na próxima terça-feira. Até mais, pessoal!